Ele não tem tempo para orar 3, 4, 5, 5, mas tem tempo para ficar no Facebook 10 horas só de conversa. A igreja de Jesus Cristo hoje se parece mais distraída que o mundo. E não é quem sobe na cruz e sai de lá vivo. Todos que irem para a cruz devem morrer lá na cruz. Vocês vão fallecer, vocês querem uma vida magnífica, vocês querem uma vida de princesas. Hoje no Evangelho não é assim. Qual é a minha e a tua motivação, meus amados irmãos? Qual é a tua e a minha motivação? Qual é o teu e o meu alvo? Amém, amados irmãos? Não, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até 8. Eu gostaria que alguém mais lesse para nós a escritura para todos nós. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 até 8. Amém. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da neve, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como ele cobiçaram. Não vos façais os idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para acordar. E não nos prostituamos com alguns deles, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 20. Amém. Amém, meus irmãos. Paulo, nesse capítulo de Coríntios, ele dá sequência dizendo que essas coisas foram escritas para exemplo de nós. Amém, amados irmãos? Não, amém, amados irmãos? Amém. Essas coisas foram escritas para exemplo de nós. Então, e Hebreus diz assim, que não haja em vós um coração mau e descrente, para que não se apartam do Deus vivo. Exaltai-vos mutuamente no dia que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. E se atentamente ouvirdes a voz do Espírito, não endureçam vossos corações. Amém? Eu gostaria que todos ficassem atentos e compreendessem no que vou pregar aqui hoje. Eu vou pregar com muita tristeza no meu coração, muita angústia, porque algumas pessoas não têm compreendido o que Cristo tem falado na sua palavra. Algumas pessoas têm se divertido com o Evangelho de Jesus. Algumas pessoas pensam que o Evangelho é uma diversão, o Evangelho é apenas festa, mar de rosa, e que alguns até procuram fazer das comunidades um local de passatempo. Alguns vêm para se encontrar com uma irmã, outro irmão. Alguns não compreenderam totalmente o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, olhando em Ezequiel capítulo 2, o Senhor disse: Filho do homem, põe-se em pé e falarei contigo. Enviarei-te a casa rebelde. Israel, eles ouvirão você a falar, mas não darão ouvido no que você está a falar. Ainda que te ponha em um lugar onde está cheio de escorpiões, ainda que você passe pelos espinhos, mas porém, filho do homem, não seja rebelde como Israel. Ouve a minha palavra e pregue. Eles saberão que no meio deles houve profetas, houve homens que anunciaram, houve homens que se levantaram como mensageiro para falar no povo de Deus, para viverem em santificação, para viverem em pureza, em justiça. E são esses atributos de Deus que devem haver naqueles que se chamam
filhos de Deus, né? Porque a Bíblia fala que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Amém, amados irmãos? Amém. Então é nisso que hoje eu quero tratar com os irmãos. Qual é a tua motivação? O que te traz aqui? Você compreendeu o Evangelho, por isso está sentado aqui conosco? Ou por simplesmente gostasse de uma verdade em que você não vive? Ou por simplesmente você gostou de um louvor, ou você tem os teus olhos fitados em um homem ou em uma mulher? Eu não sei, mas eu queria saber qual é a tua motivação. Amém, amados irmãos? E queria não dar muito rodeio na mensagem. Se a tua motivação não for Cristo, você ficará no deserto, como nossos pais ficaram. Provaram do maná, provaram da carne, viram as maravilhas do Senhor, se abriu o mar vermelho, eles passaram. Houve muitas maravilhas que eles viram, eles notaram, mas ainda assim a motivação deles não era Deus. Ainda assim a motivação deles não era Cristo. E a Bíblia fala que num dia só ficaram 23 mil no deserto. Amém, amados irmãos? Eles morreram. E por causa de blasfemarem contra o Senhor disse: vocês não entrarão no meu descanso. Somente Caleb e Josué, porque achei neles um espírito diferente. Amém, amados irmãos? E assim como o Senhor falou, assim aconteceu. Saíram muitos israelitas do Egito, mas só 2 naqueles que saíram do Egito entraram em Canaã. Até Moisés não entrou. Arão, que era sacerdote, e seus filhos Nadab e Abiú também não entraram. Miriam não entrou. Todos aqueles que eram considerados, né, pessoas que eram exemplo para Israel no deserto, não entraram. O Senhor disse na sua palavra e ele cumpriu com a sua palavra, porque a motivação de Israel não era o Deus que eles tirou do Egito. Amém, amados irmãos? Por isso, quando faltava comida, eles blasfemavam contra o Senhor. Por isso, quando faltava bebida, eles blasfemavam contra Deus. Então o Senhor sabia que a motivação de Israel não era o Senhor. Então o Senhor eliminou todos aqueles que as suas motivações não eram o Senhor. Também a Bíblia descreve vários homens que andaram perto de Cristo, como Judas andou bem perto de Cristo, metia as suas mãos no mesmo prato com Cristo, ele comia com Cristo. Judas tinha as ofertas. Judas era enviado para suprir necessidades daqueles que eram famintos. Judas se parecia a um homem piedoso. Judas fazia trabalho de um homem piedoso, muito perto de Cristo, muito perto dos céus, mas foi para o inferno. Assim será também no dia da consumação dos séculos. Muita gente que está aqui perto dos céus, perto de Cristo, muita gente dentre as comunidades que andam com Cristo, mas naquele dia poderão ser lançados da parte de fora. Por quê? Porque pura e simplesmente a motivação deles não fora Cristo. Amém, meus irmãos? Porque eles não tinham Cristo como a motivação, eles não tinham Cristo como alvo. Então esses homens naquele dia ficarão de fora. É o que Paulo estava dizendo para Coríntios. Coríntios era uma igreja cheia de dons espiritual, mas elas viviam, como as escrituras nos mostram. Eles queriam dividir o corpo de Cristo. A motivação dos amados em Coríntios era Paulo, um outro grupo era Apolo, o outro grupo era Cefas, e um outro grupo ainda dizia que eu sou de Cristo. Então a motivação deles já não estava sendo o Cristo que foi crucificado. Como alguns, a motivação deles é Armínio, os outros Calvino, os outros Moisés, alguns William Branham, outros Len White, outros Bispo Macedo. Mas a motivação para cristão que entendeu o sacrifício de Jesus é por simplesmente Cristo.
1 Coríntios 3:11. Ninguém pode pôr um outro fundamento além daquilo que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ainda que um dentre nós, apóstolos de Jesus, ou um anjo do céu que assiste e adora a Deus no trono do Senhor, trazer um outro evangelho que não pregamos, que não é de Cristo, esse evangelho é amaldiçoado. Nós precisamos compreender qual é a tua e a minha motivação. Deve ser unicamente Cristo. Se não é essa a tua motivação, você está perdido. Foi Cristo que disse que sem mim nada podereis fazer. Amém, amados irmãos? Amém. E hoje quero mostrar isso aos santos. A igreja de Jesus Cristo hoje se parece mais distraída que o mundo, cheia de confusão, cheia de pessoas ansiosas e frustradas, pessoas inquietas, não compreenderam a Jesus Cristo, pessoas que se dão à imoralidade sexual, pessoas que se vivem de lascívia, de sensualidades, pessoas que promovem escândalo. Essas pessoas não compreenderam a Jesus e Jesus não é a motivação deles. A motivação, quando a motivação de um homem é Cristo, ele começa, a imagem desse homem reflete o próprio Cristo. O procedimento dele, a conduta, o falar, o agir, o modo que serve os irmãos e o modo em que serve a Deus. Ele mostra Cristo na pessoa dele. Ele faz com que as pessoas notem Cristo. Ele faz com que as pessoas vejam Jesus Cristo nele. Amém, amados irmãos? As pessoas precisam compreender qual é a tua motivação. No princípio da tua conversão, a tua motivação era Jesus Cristo. Mas por que então abandonaste a motivação certa? Algumas pessoas, quando começam a namorar, começam a ter um relacionamento, depois de um tempo perdem o alvo, e o alvo passa a ser o seu companheiro, faz de tudo para ele ou para ela, e se esquece de Jesus Cristo, se esquece daquele que o chamou, daquele que o vocacionou, daquele que o alistou para a guerra, e ele se embaraça com seu namoro, ele se embaraça com a sua namorada, ele se embaraça com seu namorado. Ele não tem tempo para orar 3, 4, 5 horas, mas tem tempo para ficar no Facebook 10 horas só de conversas. Estiveram no culto juntos, foram se acompanhar, mas ainda quando chegarem em casa, passam toda noite no telefone, sem prazer para orar. Qual é a tua motivação? Será que eu posso te chamar cristão? Não. Será que eu posso te chamar crente? Sim, talvez, porque os demônios também creem. Então você deve compreender e entender que Cristo deve ser a única motivação para ti. Amém, amados irmãos? Estou dizendo que ter uma namorada é pecado? Não. Senão estarei a pecar também eu, porque tem. Amém, amados irmãos? Estou dizendo que estudar é pecado? Não. Estou dizendo que trabalhar é pecado? Não. Mas essas coisas podem se tornar um embaraço em tua vida. Quando você não sabe conciliar, quando você não sabe realmente pôr as coisas em ordem. E digo uma coisa, amados irmãos, se a tua motivação não for Jesus Cristo, pode demorar um tempo, você se apartará. A tua motivação deve ser Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Não, amém, irmãos? Amém. A tua motivação deve ser Jesus Cristo. Eu tenho dito algumas vezes, eu tenho algumas divergências, né, no relacionamento, porque ela acha que tem um pouco tempo para ela e tal, coisa parecida. Mas eu digo assim, velho, não deixarei de fazer o bem através de ti, filho. Eu sou escravo de Jesus Cristo.
eu tenho as marcas do Senhor. Foi Ele quem me libertou do poder do pecado e me tornou um homem que sou hoje. E Ele merece toda a parte da minha vida. Algumas pessoas até usam palavras para as namoradas que só pode se usar para Deus, para Cristo. És mesmo mais que tudo. É a tua motivação. Amor da minha vida é a tua motivação. Isso te classifica como um idólatra. Entendem isso, irmãos? Meu mais que tudo é Cristo. Amém? Não, amém, irmãos? Amém. É mais que tudo. E há palavras bonitas para chamarmos as nossas varoas. Eu posso dizer que ela é a minha coroa, né? Oh, não, a minha glória. Coríntios fala isso, que a mulher é a glória do seu marido. Então, a minha glória. Amém, amados irmãos? Não há mais que tudo, não existe isso. Isso é como se fosse um Anselmo a dizer: sou super-homem, te levarei aos céus. Isso é blasfema, isso não existe. Amém, amados irmãos? Então, quando a tua motivação é ela, você vai começar a dizer palavras ofensivas a Deus, palavras que ofendem o Senhor. E nós somos chamados, irmão, a ter uma vida em Cristo radical. Se a coisa que eu conheci nesse mundo mais radical é a cruz de Cristo. Amém, amados irmãos? É algo que não muda. Então, amados, se a tua motivação não é Jesus Cristo, eu não quero dar rodeio, você não será salvo. Amém, amados irmãos? Você não entrará no reino do Senhor. E gostaria de deixar bem claras as coisas. Eu creio no que Paulo diz, no que Cristo mostra e no que a Bíblia fala. Mas eu vejo que um Calvino, ele trabalhava arduamente para a obra de Deus, mesmo sendo eleito. Ele vai morrer em Genebra. Ele vai lá. Não se fujam que entendeu, ele vai lá, morre através de Cristo. E quando nós compreendemos bem a doutrina do Senhor, o que causa em nossa alma é motivação para morrer por Ele. É algo que a nossa mente se abre, a nossa alma se deleita em adoração todos os dias da nossa vida. Então as pessoas devem compreender bem o que buscam. Israel era um povo, sei lá, mas eu diria talvez frustrado e obstinados de coração. Mesmo o Senhor lhe amando aquele povo. Eles estavam a morrer no deserto, sendo picados pelas serpentes. O Senhor manda Moisés levantar uma serpente de bronze. Amém? E todos que olhassem nela ficassem sarados, curados. Mas o que acontece é que depois aquele objeto se tornou a motivação de Israel. Tanto é que o Senhor mandou o rei pegar aquele objeto e partir. Amém, amados irmãos? E algumas pessoas nesse evangelho que você segue como a tua motivação foram pura e simplesmente como aquela estaca ou aquela serpente de bronze. O Calvino é nada mais e nada menos como aquela serpente de bronze, que foi usado pura e simplesmente como instrumento na mão de Deus. Mas a motivação é Cristo. Amém? O escritor de Hebreus vai falando de muitos homens que foram extraordinários na fé, não é isso, irmãos? No capítulo 11 e no capítulo 12 ele vai falar o quê? Olhando para o autor e consumador da vossa fé. Quem é? Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Amém. Jesus Cristo. Ainda que naquele tempo vinha um Pedro que andou com Cristo e está a pregar um outro evangelho, que fere o evangelho de Cristo, Pedro seria nada. Paulo falou, ainda que for um de nós. Amém, amados irmãos? Então, amados, qual é a tua motivação? Qual é a nossa motivação como igreja? Se a motivação da igreja fosse Cristo, a igreja influenciaria o bairro todo que se reúne. A igreja não poderia descansar sem ver as almas todas a se converterem para o Senhor. Alguns
iriam pregar, outros passariam noites a chorarem a favor dos pecadores. Como Paulo trabalhou a favor dos eleitos, apedrejado, açoitado, mostrado como vitupério para todos Israel. A sua própria raça o castigou e entregaram na mão dos gentios. Mas ainda assim Paulo, motivado por Cristo, estava pregando. Amém, meus irmãos? As pessoas, quando a motivação deles é Cristo, independentemente qual seja a circunstância, eles vencem. Eles mostram que realmente eles estão em Cristo. Eles vivem. Você acha que era por simplesmente uma palavra que Paulo lhe deu na mente e disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Não foi assim. Foi algo vivo, algo claro e que se via em Paulo, que ele não vivia para ele mais, mas Cristo vivia nele e ele vivia para Cristo. Amém, meus irmãos? É um Paulo que diz em Gálatas: eu estou crucificado para o mundo, e o mundo crucificado para quem? Não, para quem? Para mim. Qual é a tua motivação? A tecnologia? Qual é a tua motivação? O teu estudo? O teu trabalho? Qual é a tua motivação? Ainda os teus pais? Você está perdido. Estás aqui a fazer o quê? Vá, corra. Demas andou com Paulo, grande pregador. Demas viu o poder de Deus evidente na vida de Paulo. Amém, meus irmãos? Andou tão perto da porta da salvação. E Paulo, na segunda carta a Timóteo, vai dizer: Demas me abandonou porque amou o presente que século. A motivação de muitos aqui é o presente século. É o que o mundo oferece. É o que o mundo dá. Eles não podem ver na televisão uma nova publicidade do novo estilo de telefone. Eles são motivados e levados por essas coisas. São pessoas materialistas. Mudaram por fora e dentro são que nem sepulcros caiados. Lavaram o corpo por fora e deixaram dentro sujo. São pessoas hipócritas e mentirosas. Condenam tudo e todos, mas fazem as mesmas coisas. O que vocês compreendem a respeito do Evangelho de Jesus? O que vocês entenderam? Porque quando olho em Gênesis 12, o Senhor a ser chamado com 75 anos, na casa do seu pai, com seus parentes e famílias, o Senhor disse: abandone a sua casa, abandone a sua tenda, eu te mostrarei uma terra que mana leite e mel, eu te mostrarei uma terra. Vá, Abraão. Abraão não viu a terra. Abraão não pediu: não, Senhor, pelo menos me mostra por visão ou sonho. Motivado por Deus, Abraão deixou a terra, deixou a casa e foi. O que vocês compreendem no Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho é abnegação. O Evangelho é renúncia, é cruz, é morte, é sangue. Apocalipse 12, versículo 11. A motivação dos apóstolos era essa. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra, e não amaram suas vidas até a morte. Eles eram motivados por Jesus Cristo. Jesus era a motivação deles. Por isso, quando Anás e Caifás se levantavam endemoniados, querendo proibir que os apóstolos não pregassem mais a Cristo, então Paulo, ou Pedro, cheio do Espírito Santo, dizia para eles: não podemos parar de falar daquilo que vimos e ouvimos.
Porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Isso era a motivação deles. Você compreende que eles foram açoitados, castigados, mas eles saem do sinédrio alegres, porque eles compreenderam que são dignos de sofrer por amor a Jesus Cristo. Qual é a tua motivação? Me responde. É Cristo. Qual é a tua motivação? É você mesmo. Você está perdido. Você não conhece o Evangelho de Deus. Você não conhece o Evangelho de Jesus. O Evangelho, a cruz de Cristo não causou em ti uma renúncia total. Se a cruz de Cristo não causou em ti abnegação, o negar-se a si mesmo, você ainda é um velho homem. Você ainda vive para si. E a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange, a fim de que? De não vivermos mais para nós, mas para Ele que morreu por quê, irmãos? Quero ver a igreja por quê? Por nós. Amém, amados irmãos? Isso é que é o Evangelho. Isso é que o Senhor nos chama a viver. Ó cristão, vem para a cruz. Olha para Cristo e seja Ele hoje a tua motivação. Amém, amados irmãos? Não, amém, irmãos? Seja Ele a tua motivação. Seja Ele. Seja Ele a tua motivação. Os cristãos de hoje são engraçados. Eles conhecem, eles leem mesmo, meditam mesmo, mas eles, uma parte, eles vão, não, até aqui eu consigo. Mas essa aqui é muito pesada. Essa aqui é de leve. Ele está perdido. O rapaz aí falou, né? Os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são pesados para quem? Para quem nasceu de novo. Para quem foi transformado. Para quem ainda não foi? Lógico que os mandamentos do Senhor serão um jugo para ele pesado. Um fardo terrível. Porque os mundanos odeiam a Deus e a santidade de Deus. Qualquer mundano, sabe? O mundano pode vir contra o que não ama a Deus. Fala dos mandamentos do Senhor para ele. Ele fala dos atributos de Deus para ele. Que ele não deve ter relação sexual antes do casamento. Ele vai abominar isso? Não. Também não é assim. Acho que Deus não exige como você. Você que está exigindo demais. Ele odeia as coisas de quem? De Deus. Amém, meus irmãos? Ele odeia. Infelizmente ainda temos pessoas assim. Só são pesados porque não nasceste de novo. Porque Ele nos transformou. E antes de nos transformar, Ele já tinha preparado essas boas obras para que nós andéssemos nele. Como está escrito em Efésios, não é isso, irmãos? Ele preparou. Assim como era Jesus, para fazer a vontade do Pai, não era como muitos dentre nós. Quando nós passamos já dia em casa, jejuar e meditar, de noite estamos, pô, graças a Deus, eu não pequei. Viver de que chiquila, né? No Evangelho, isso é uma tristeza. Mas para Cristo era um prazer fazer a vontade de quem? Hã? Tanto é que a vontade do Senhor para Jesus se tornou comida. Amém, meus irmãos? Cristão que, quando, por exemplo, está apertado na escola, não há tempo essa semana para Deus. Só tempo para mim, porque o Senhor vai ter que entender. Primeiro são as coisas da terra. Ele inverte já, né? Ele inverte já o mandamento do Senhor. Primeiro o reino da terra e depois do Senhor. São cristãos de hoje. O Senhor não está chamando a pessoa que está disposta a lhe dar tempo. O Senhor chama a pessoa que está disposta a dar vida. Amém?
Não vamos ver Mateus, isso está escrito em Mateus, diz assim, aquele que procurar vida nessa vai fazer o quê? Vai perder. Mas o que perder nessa vai fazer o quê? Acautelai-vos, porque a vida do homem não consiste na bonança que ele possui. É que Jesus falou. Amém, amados irmãos? Eu admiro com alguns, olha, amados, a evangelização. Hoje aqui muitos só evangelizam quando marcam a igreja marca, olha, dia X vamos evangelizar. Mas já não evangeliza. Mas eu vejo um Filipe sozinho em Samaria, vai lá, bota em Samaria, o povo crê. É um Filipe, depois sai, vai lá, bota naquele homem que estava saindo em Jerusalém a adorar quem? A Deus. Eu vejo isso. Eu vejo um Paulo motivado a anunciar o evangelho. Cristãos perseguidos. Por quê? Porque a motivação deles era quem? Não era quem? E o alvo era o reino dos céus. Pessoas que perderam aqui o alvo. Pessoas aqui que têm medo de morrer. Amém? Não querem morrer por quê? Não, Paulo disse, né? Bom é que seria que se eu fosse já, mas por causa de vocês é melhor que eu fique mais. Não é isso que Paulo falou. É que você acha muito jovem e tem que desfrutar ainda das coisas da terra. Amém? Então você não pode mentir. Está se mentir a ti mesmo. E a Bíblia fala em Salmo que precioso é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Há um momento que eu gemo na carne e eu penso ao Senhor, por favor, Deus, se há possibilidade de eu ir, que eu vá. Que eu vá. É ganho. Vou fugir das restantes misérias que me vêm por ali. Mas está a trabalhar, mano, para o Senhor, que nunca existe. Ai, irmãos, a terra, mesmo a iniquidade a se multiplicar, o homem está a amar cada vez mais a terra. É terrível. O homem é uma máquina de produzir pecado. É mais rápido que aquela máquina de pipoca. É rápido. O homem é terrível. O mundo está a gemer de pecado. Amém, meus irmãos? Os cristãos, quando vejam coisas que são totalmente terríveis aos olhos do Senhor, eles já não se chocam, acham já normal, já se conformaram. Amém, meus irmãos? Eles já não choram, já não gemem mais pelo pecado que está a se multiplicar sobre a terra. Eles não choram. Se tornou algo normal para cada um de nós. Porque a nossa motivação deixou de ser Cristo. E quando a nossa motivação é Cristo, nós ainda andamos na santidade. Amém, amados irmãos? E quando andamos em santidade, o pecado nos faz confusão. Não é isso, irmãos? Não é isso, santos. Qual é a tua motivação? Por favor, me responda. Eu olho para um outro homem que foi chamado com 80 anos. Se depara com Deus. E Deus vai falando com ele, Moisés, eu te chamei, agora vá para o Egito, volte lá, vai libertar o meu povo. Senhor, mas eu não sei falar. Oh, não sabes falar? A Bíblia vem nos revelar em Atos 7 que Moisés era um homem formado em todas as ciências do quê? Do Egito. Amém, amados irmãos? Mas Moisés diante do Senhor perde o diploma e a sabedoria, amém? Não sei falar. Amém, amados irmãos? Tornou-se loucura a sabedoria de Moisés para Deus no Monte Sinai, naquele monte do encontro de Moisés e Deus. Você não precisa do teu diploma, rapaz. Você não precisa da tua formação, do teu doutoramento. É bom que você faça isso. Mas para quê? Para o progresso do Evangelho? Não. Amém, amados irmãos? Não é. O Senhor não vai cobrar de ti, não. O Senhor não vai escolher, não, essa aqui como estudou mais, essa vou lhe usar mais. Não existe isso, amém, irmão? Não existe isso.
Porque senão eu poderia ser o mais miserável dentre os irmãos. Eu não estudei. Estava apenas a estudar e depois perdi a visão. E até hoje, com 30 anos, não vou fazer 31, amém? Mas estou aqui pregando o Evangelho de Cristo. Que a nossa sabedoria é Cristo. Amém, amados irmãos? É apenas que eu propus no meu coração, assim como Paulo propôs no dele, para pregar apenas Cristo em Coríntio. Então os irmãos devem compreender isso. Se a tua motivação não for Cristo, você está perdido, moçada. Você está perdido, irmão. A tua motivação deve ser Jesus Cristo. E Moisés renunciou à casa de Faraó, aonde fora criado com toda a regalia, aonde fora criado com todos os mimos. E já lhe consideravam filho da filha de quem? Não, da filha de quem? De Faraó. Mas Moisés vai dizer, não, sou hebreu, e eu não posso esquecer o meu povo. Eu sou de Deus e a minha motivação é Deus. Amém, meus irmãos? Então, bem, naquele tempo podia haver até cristão. Eu podia aconselhar Moisés. Você aí pode mesmo estudar mesmo a palavra do Senhor, mas mantém mesmo lá no palácio do Faraó. Você está comemorando bem, Moisés. Que fugiu o que, Moisés? Né? Não, o Senhor vai te ouvir mesmo aí dentro, Moisés. Qual o Senhor te chamou? O Senhor não chama mais esse tempo, Moisés. Nem podia ser assim, né? Você tem 80 anos, tá vendo? Porque o Senhor te chamou, Moisés. Está perdendo tempo. Vai, fica aí. Hoje os cristãos procuram ser mais bons que Jesus Cristo, né? Um cristão, um camarada ali, onde Jesus estava com a Maria prostou-se no pé do Senhor, ouvia a respeito das maravilhas do céu, amém? E a Marta estava lá frustrada, fazer o trabalho, depois se sentiu cansada. Não pode. Eu também sou cristã, mas minha irmã já está exagerando. Não, vai mesmo ter que se confrontar o meu mestre. Não me vem, mas eu estou fatigado de estar fazendo todas as coisas. Minha irmã pode vir me ajudar, né? E o Senhor mostrou que não se compara as coisas terrenas das coisas do quê? Do céu. E se vê, Maria escolheu a tua parte, não lhe será tirada. Amém, meus irmãos? Não, amém, irmãos? Amém. Irmão, você atrasou por quê? Não, estava a fazer jantar. Matar bicho, tinha que arrumar bem a casa. E o irmão Rodrigo está a falar para não arrumar. Não é isso que eu estou falando, hein? É isso que eu estou a falar? Não, eu só estou a falar, velho. Nem essas coisas têm mais importância do que você está aqui a ouvir. Amém, meus irmãos? E é necessário que haja homem para falar essas verdades. Amém, meus irmãos? E algumas vezes nós queremos ser mais bons que o Criador. Não, se fosse alguns de nós, não, Maria. Você sabe, vai dar de César, Maria. Ajuda mesmo sua mãe. Eu ainda estou aqui. Hoje depois não vou ir na faculdade. Vou te esperar mesmo para nós partilhar. Com Jesus não existe isso, amém, irmãos? As coisas do céu estão em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Por isso Paulo disse, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do tempo. Sim. Amém, meus irmãos? Há momento que algumas pessoas me achavam louco, maluco mesmo. Até hoje, quando eu fico assim a conversar com algumas pessoas a respeito da fé, é um tchão que eu estou a conversar com o brado, ele está para casar, amém? Ele pode alugar um salão, salão mesmo bem caro, né? Ele disse, Rodrigo, meu brother, é o bom, é o trabalho, tá? Eu disse, não vou casar, né? Eu disse, meu filho, a bondade do Senhor me cerca todos os dias da minha vida. Você está emocionado, Rodrigo? Não estou emocionado. Eu conheço a bondade de Deus. Amém? Eu sei da bondade do Senhor sobre a minha vida. Eu sei. Eu compreendo a bondade do Senhor. Meus amados, não me foi fácil. Não me foi fácil. Eu, quando comecei a dar os passos para Cristo, eu cantava por duro. Eu tinha 2 discos para se vender. Uma estava na Hélice Produções e uma estava aqui no Marçal, tem uma outra editora. E nós saímos para o 3º lugar do Top Rádio Escola. Na altura, quem tinha ganhado o 1º lugar a própria lista, 2º Cabo Snoop, 3º fui eu.
com $3.000, mano, quando me deu o diploma, aquele cantor de samba, as pessoas me seguiram para fazer entrevista comigo, mas o Senhor já estava ali. E eu só fui parar ali porque eu tentei buscar conselho no meu pastor. O meu pastor falou: filho, você plantou, colhe, rapaz. Para fugir o quê? É o dom que Deus te deu. Isso é uma blasfêmia grande. Mas eu não sabia. Eu falei: é dom? Então é um modão. Eu fui. Ainda cantei mesmo. Mas quando o Senhor chama, chamou mesmo. É um chamado eficaz. É algo tremendo. Eu quando parei com um amigo, lhe falei: já não quero cantar mais. Ele me fez ver boa de coisa. Rodrigo, tua mãe morreu agora. Você vai comer como? Você que é cego. Meu brada, nós que te metemos na tua casa comida, você não paga nada. Te compramos roupa na San Miranda. Ah, Rodrigo, pensa bem. Eu disse: não quero mesmo mais cantar. Eu não quero mesmo mais. Mas você, não quero mais. Pegar então, para não vamos te dar o dinheiro que temos que te dar. Vamos te dar apenas 30 mil. 30 mil kwanzas. Pegaram os 30 mil kwanzas, me deram um par de calçado novo. Pensa então bem, Rodrigo. E fui, amém? Fui, tinha que ir. Só para vocês terem ideia, eu fui nesse programa Jovem Mania por 2 vezes ou 3. Estive no Tilar, estive no Horas Quentes. Sou muito conhecido mesmo. Algumas pessoas ainda me falam: como é, Rodrigo? É o disco então? Eu já não há disco. Não canta só gospel, não há gospel. Você não tem nada de gospel, não para cantar gospel, que gospel? Não há nada. Eu sirvo apenas ao Senhor, amém? Eu vos digo algo, irmão. Eu tinha o que comer, eu tinha para vestir, eu tinha dinheiro para comprar o perfume que eu quis comprar. Eu ia na ilha, gastava lá. E hoje, irmãos, me regozijo em comer um arroz branco em Cristo. E a minha noiva, ela me viu a comer um arroz bem branco. Ela disse: ei, e você come com prazer, mesmo tipo tem frango. Amém? É isso. Estamos em Cristo, amém, irmão? Amém, não vamos se mentir que tem frango espiritual. Não tem, então é mesmo arroz branco. Não, é mentira, mano. É mesmo arroz branco, amém, irmão? Estamos mesmo comendo. Olha, às vezes, não é engraçado isso, mas é verdade, irmão. Eu tenho um sobrinho, eu até hoje choro. Eu saía da igreja, meus irmãos da universidade me falavam: Rodrigo, nós estamos contigo. Olha, eu ia bater porta 22 horas, 23 horas. Eu falei: só quero mesmo um pacote de massa, vou comer com culto e tal. Minha mãe não vai me deixar tirar. Olha, eu tinha que procurar comida, fazer 23 horas para comer 1h da manhã. E eu comia. Algumas vezes Satanás me vinha na mente: assim mesmo. E me ligava ainda mesmo: como vem então participar nesse que vamos te dar X? Eu pregava na casa, eu ensinava na grelha. Ela até ficou na universidade até hoje, não se converteu, mas ficou lá. Ele me disse que: Rodrigo, poxa, vais participar no meu disco. Eu disse: não, participar mais no disco? Não quero essa certo. Não, mas não tem mais. Não vou participar. Não vou participar. Não tem mais. Tá tudo bem, não vou participar. Olha, eram as oportunidades que davam. Eu via que era para me desviar do caminho do Senhor. Apareceram oportunidades. Eu me lembro cheia de fome na altura. E eu estava a pensar: poxa, não, vou voltar só a cantar. É para o Senhor mesmo me quero. Também não podia me deixar assim cheia de fome. Depois na universidade você ouve pregação, miséria do diabo. Sapato furado, rapaz, você está endemoniado, onde derrotar. Então pronto, dali aquilo me fazia confusão. Mas o Senhor é bom. O Espírito do Senhor já me levou. Aquilo não era só eu. Eu saí na minha porta, apareceu alguém e disse: como é, Rodrigo? Na tua casa tem quem? Não tem nada. Eu disse: fizemos arroz doce, comi. Eu dobrei o joelho e disse: bendito seja Deus, faz a terra produzir arroz. Satanás não vai me vencer. Não vai. Olha, nós precisamos ser muito sérios nesse evangelho que nos chamaram.
muito sério mesmo, irmão. Nós precisamos se livrar das influências satânicas, diabólicas. Precisamos nos livrar disso. Vocês ainda passarão por muitos espinhos. Vocês passaram por muitos sofrimentos. Nós vamos ver que naquele texto ali, se você ama verdadeiramente a quem? A quem? Não, fala um pouco com força. A Deus. Nós vamos ver aí se você ama mesmo ou não ama. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver ali. O meu sobrinho morreu bem pouco tempo. E eu já estava lá como presbítero na igreja do Roque. Eles lhe mataram na rua. Por causa da moto, queriam lhe receber, ele não quis dar, lhe deram um tiro. Eu era o rapaz que andava comigo na igreja. Era alguém que eu tinha mais afeto dele pela minha própria mãe. E eu a vi, ao sair da igreja, na altura eu estava lá na igreja em Viana, onde o Senhor me levou, constituiu-se lá uma igreja, então estava a vir. Eu a vi, foi num sábado. Me lembro que eu fui para casa e depois a voltar, o outro meu sobrinho veio a chorar de noite e me disse: olha, fulano então lhe mataram. Eu disse: oh, fulano, como lhe mataram? Não, essa condição assim. Eu tentei, se esforçar, não chorar, mas não deu. Tinha que chorar mesmo. E eu a passar o Pé da Unida, amargurado, lá tem uma rua chamada Pé da Unida. Os meus amigos que roubavam comigo me pararam: qual é a tua ideia? Qual é a tua dica? Eu disse: não, é uma puto. E eu, fulano, lhe mataram. Bravo, temos aqui um carro. Não pode, vamos lá, não sei o que você coisa. Eu disse: não, deixa só. O Senhor vai resolver todas essas coisas. E eu estava sendo levado até a amargura por esse rapaz, mesmo não lhe conhecendo. Mas o Espírito do Senhor me levou a orar por ele, para que se converta. Isso é o Evangelho que fomos chamados a viver quando a nossa motivação é Cristo. Amém? Quando a nossa motivação é Cristo. Eu já encontrei um irmão mais velho ali batendo num rapaz que me fugia. Mas eu não tinha que fazer nada a não ser tirar ele dali. Eu estava conversando com outro brother da Pentecostal, ele me dizia: chefe, minha mãe mesmo. Eu estou mesmo, meu vizinho, pá, da minha mãe. Não pode, brother. Oh, Deus mesmo passou a me desculpar. Mas eu vou mesmo avançar. Ele disse: você não entendeu, mas amém? Não entendeu, é triste. Como muitos aqui não entenderam, é triste. Não entenderam mesmo, não compreenderam, não entendem o Evangelho de Jesus. Por isso o mundo nos chama de tolo, louco e burro. A minha família me chama de burro. Principalmente o meu irmão mais velho me chama de burro. Você oferece tudo, ser um burro. Você nunca vai ter nada na vida. Toda hora olhando, tem família dele, tá a ajudar para quê? Eles chamam de burro. Eles me humilham. Mas desse modo, eu compreendo que sou participante do reino do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: se alegra quando vos falarem mal através de mim. Grande é o vosso galardão. Então esse texto, quando me vem, eu me regozijo, amados. E é isso que o Senhor te chamou a fazer. A motivação é Cristo. Amém, amados irmãos? É Cristo. Se a tua motivação não for Cristo, você vai ser como um Demas, abandonado depois do Evangelho para amar o presente século. E os Demas desse tempo estão mais terríveis que o Demas que andou com Paulo. Eles não fogem da comunidade da igreja. Eles estão mesmo aqui dentro como Demas, mas já amaram o presente século. Eminem, Fileto, os camaradas que vão começando a trazer os evangelhos deles, eles compreenderam, se tiraram de São Cipriano, vieram do Allan Kardec, pregam também aqui as brincadeiras dele para frustrar a mente daqueles pequeninos que creem no Senhor Jesus Cristo. Vai acontecer tudo no nosso meio, irmão. Vai acontecer. Tudo no nosso meio vai acontecer. É a Bíblia que fala. Paulo disse em Efésios: depois da minha partida, vai haver homens que vão buscar pessoas para si mesmos. Pessoas vão falar: isso é meu rebanho. Teu rebanho? Você esqueceu Cristo. Vai ver? Um camarada que eu estava falando com ele na ilha, estava me falando: eu sou profeta, ex-profeta. Você é profeta de onde? Que ano? Ah, não, mas você sabe, vamos só fazer um desafio até
no fim desse ano, se na tua ou na minha igreja, quem vai ter mais ovelha? Eu disse, eu não tenho ovelha e não tenho igreja. Se você tem igreja, já declara que você é um anticristo e um falso profeta. A igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele estava dizendo, não, você quer partilhar mesmo comigo a palavra? A Bíblia conhece é perigosa. Eu disse, a Bíblia conhece o poder de Deus para a salvação de toda alma que crê. Você é um falso profeta. Ele ficou bem mal. Estás a me chamar nome. Cuidado, não falta respeito nos homens de Deus. Eu disse, se você fosse homem de Deus, eu não te chamaria falso profeta. Você é um falso profeta. Eu lhe falei claramente, porque ele estava a arrastar muita multidão na ilha. E estava lá também na igreja espiritual. E desviar todas as pessoas do Evangelho de Cristo. E eu fiquei muito angustiado de alma. Tive que lhe confrontar mesmo ali na ilha. Para todos verem que ele não tem bases bíblicas. Ele só estava a falar dele. Rapaz, você não sabe, eu viajei não sei onde. Você pode viajar em todo lado do mundo. Eu apenas preciso estar em Cristo para te confrontar. Você é um falso profeta. Ele, quando estava embora, ele gritou, olha, mas fica sabendo, Angola está na minha mão. Eu estava ligado, disse, presidente vai te bater. Ele não compreende nada. Você vai lá no mundo do Benfica, você vai ver cada espetáculo aí. Um camarada está me ajudando a fazer treino na torre, pai do Senhor, mano, pai do Senhor. Como é teu nome? Eu sou o profeta Jeremias. Eu disse, mas tem que falar, né? É sério, eu tenho que falar, eu falo. Pelo menos eu falo. Sim, ao invés de estar a ressuscitar, eu não estou de acordo. Tá vendo? Então vocês devem compreender, amados. Nisso vamos ver muitas coisas nesse evangelho. Vamos ver coisas muito tristes. Amém, amados irmãos? Você vai a um camarada, estou comigo no Mano Mano, vem só vou te apresentar meu líder. Vai chegar, esse é o apóstolo Paulo. É sério, esse é o profeta Elias. É sério, vai no mundo. Só tem o mesmo nome assim, Joel. Até mestre Sala, até aquele que serviu o vinho. Tem um camarada que eles chamam Fambua, que arrasta multidões aí no monte, mete as pessoas a ajoelhar, andar de joelho daqui até lá. Para ser sincero, quando eu não compreendi o evangelho, já fui nessa brincadeira. Um meu amigo me disse, Rodrigo, levanta daí. Ele te começa uma vigia das 23 para acabar às 14. Aquele homem é terrível. Mas é um falso profeta, filho do diabo. E outra vez, quando compreendi o evangelho, fui lá e lhe confrontei. Eu lhe disse, você está a matar almas, está a aprisionar almas. Vocês devem saber se a motivação da maioria desses povos da denominação não é mais Cristo. Por causa de quê? Do falso evangelho que eles pregam. Estão entendendo, irmãos? Um membro da Igreja Universal tem mais reverência dos bispos, dos pastores reverendos ou regionais do que o próprio Cristo. Eu vivi lá, ninguém me contou. Pastor, está vindo, fica no carro, regional está vindo. Eu estou tomando assim. Tá bom, rapaz? Sim, senhor. O camarada na igreja lava carro do pastor e na casa dele não lava carro do pai dele. Qual é a motivação? Você tem fé, rapaz? Sim, tenho fé. Então, vai comprar saldo quando está abrir a 100 kwanza. E daí mesmo pedir da sociedade. Qual é a motivação? Se fosse Cristo, ele aceitaria isso. Não aceitaria. Amém, amados irmãos? Por favor, fiquem atentos. Preguem a palavra do Senhor. Amém essas almas que estão sendo enganadas, por favor. Por favor, se você já compreendeu o Evangelho, a cruz, por favor, não te limitas, ainda que for cheia de espinho, os açoites que te darem. Mas por favor, não te limitas em pregar para essas almas. Não te limitas em pregar para essas pessoas. Anuncie o Evangelho de Jesus. Se possível for, vai lá, entra na igreja, fala com o pastor, fala com os obreiros. Fala que vocês estão levando almas para o abismo. É triste saber, você vai para uma denominação, eles todos motivados na carne e dizerem que são salvos. Vão entrar qual é o reino dos céus?
O reino dos céus é para quem é santo como o Senhor é santo. Para quem foi justificado através do sangue de Jesus Cristo. E vive uma vida nova. E quem vai pregar para esses? Se a tua motivação fosse Cristo, você ficaria calado. Quantos queriam apedrejar Cristo em Jerusalém? Quando disseram que Lázaro em Betânia morreu, Cristo disse para os apóstolos: vamos lá. O que quer dizer, Senhor? Nem lá agora que iam te apedrejar. Mas ele foi. Quando Paulo foi apedrejado em Lida, você viu que Paulo, pensaram que ele morreu, ele deitaram fora da cidade. Paulo levantou, sacudiu-se as vestes e entrou de novo. A motivação é Cristo. Pedro estava algemado, prendido lá, irmãos, na cadeia. O anjo foi lá, lhe libertou e lhe disse: vê, não é para você ir dormir, Pedro. É para você ir de novo no templo e anunciar tudo a respeito dessa nova vida. São motivados por Jesus Cristo. Talvez você está aqui e falar: não, mas o meu trabalho me impede. Paulo trabalhava. Alguns irmãos trabalhavam. Não é isso que a Bíblia fala, amados. Não, mas a minha mulher, problema então é com a esposa. Meu irmão, não há desculpa para isso. Jesus curou a sogra de Pedro, que significa que Pedro tinha que. Mas vê conforme trabalhou. Amados irmãos, Paulo diz que os outros apóstolos tinham mulher, mas vê conforme eles se doaram, ao ponto de morrerem através de Jesus. Talvez no nosso tempo íamos pensar: vou deixar minha varoa, Deus. Por favor, Deus, estou a orar para você, me livra só da mão deles. Me livra só, Senhor, por favor. E não vou ter que pregar ali, afinal o alvo é a varoa. Não é nada aí pregar. Eles são mentirosos até de oração. É complicado nos dias de hoje. Nós necessitamos, irmãos, compreender o Evangelho. Vai, pregue. Amém, meus irmãos? A tua motivação é Cristo. Pregue. Eu conheço um irmão, não sei se aqui alguém conhece, Luqueno. Alguém conhece, irmãos? Eu amo aquele amado. Ele influencia as outras pessoas a viverem para Cristo. Alguns amados aqui na faculdade, aqui como é que é? No Martins, né? No Agostinho Neto, né? Eles se reúnem, né, irmãos? Influenciando toda a faculdade, toda a universidade. Pessoas que não param, eles influenciam a escola a buscarem o Senhor, a se voltarem e se prostrarem para Ele. Por favor, meus irmãos, por favor, livra-se do conformismo, livra-se da naturalidade, olhe para Cristo. Ele te dará motivação para essa grande obra. Amém, amados irmãos? Não, amém, irmãos? O Evangelho não é só aqui dentro, é lá fora também. É isso que vocês precisam compreender, sendo motivados por Cristo. Amém, amados irmãos? Não, amém, irmãos? Amém. Dentre nós há pessoas sim com testemunhos que nos levam a ser motivados a viver para Deus, assim. Mas também a maioria está conformado. Tão conformado. O camarada é bom em tecnologia, mas algumas vezes só lê. As meditações hoje em dia o quê? Eu vou ler um texto só para não vou ver. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, então, até que já meditei, vamos amar. Ele a orar também, a oração dele vem: Senhor, por favor, me guarda só, acabou e vai. Já não é aquele tempo, aquela busca, aquela entrega, já não existe. Não está a existir. Quanto tempo você chora pelos irmãos? Pela vida dos irmãos? Quanto tempo você passa a noite a pedir: Deus, desvia aquele irmão do mal? Quanto tempo? Você tem gastado madrugadas a orar? Compreendendo? Alguém me disse a respeito de um salmo. Ele disse: Rodrigo, o salmo que diz que maldito é aquele homem
que tem, né, que tem o seu refúgio, né, ou que tem um outro homem como refúgio dele. E eu tenho sentado sempre com os irmãos que eu vivo com ele, como Elias, João, Pai e Miguel. Eles dizem: eu não tenho uma fonte de rendimento, eu não tenho como vos sustentar, porque eu não trabalho. Mas eu lhes fiz entender o Mateus 6, onde Jesus nos ensina a orar, pedindo sustento, o alimento do dia. Eu lhes disse: vocês devem ter fé que o Senhor todos os dias moverá pessoas para vir vos sustentar. E eu lhes disse: eu vou fazer isso com vocês. Todas as vezes, 5h30, temos que dobrar o joelho e pedir: Senhor, por favor, mande alimento para nós. Mano, às vezes fico com pena deles, eles a virem do sono e dá, vai lavar a cara, rapaz. Eles lavam a cara, dobramos o joelho e pedimos: Senhor, dê-nos. E a maravilha do Senhor é que Ele não tem tardado em nos responder. Ele envia. É verdade. Amém, meus irmãos? É verdade. Porque eu via ele, um dos rapazes, estava muito fraco, cheio de dor de cabeça e tal. Era fogo. Eu lhe disse: crê no Senhor, ore, Ele vai enviar. Ele vai. Eu recebi uma ligação. Eu estava a conversar com o GCL na porta dele. Recebi uma ligação de um santo: olha, tu não me conheces, eu sou fulano e tal. Na segunda-feira, ou terça, quero vir na tua casa porque necessito suprir algumas coisas aí, assim. E eu disse para eles: vocês, isso aqui deve vos dar motivação de confiar inteiramente a quem? A Deus. Não fomos atrás, mas Deus enviou. Eu lhes ensinei: a nossa obrigação é por simplesmente de dobrar o joelho e abrir a boca e dizer: Pai, nos dê o alimento de hoje. E Ele é que vai trazer, a pessoa é que vai mover a pessoa a trazer. Você ensina as pessoas a viverem fé. Segura em Deus, você ensina isso. Amém, meus irmãos? Não, amém, irmãos? Por favor, meus irmãos, por favor, olhem para Jesus Cristo como a motivação, como o único fundamento, como a pedra da esquina, como a cabeça da igreja, como tudo para a tua vida. Amém, meus irmãos? Como tudo para a tua vida. Algumas vezes eu marco, né, para finalizar, eu marco, talvez, por exemplo, eu estava para vir aqui, varão. Por isso é que o Elias veio do jeito que veio, porque ele só tem que me acompanhar até na casa dela para vir. Pronto, houve um imprevisto. E a maioria das vezes tem visto esse imprevisto. Não vou poder. Até tento ficar um pouco triste. Acho que já falamos. Então. Depois é como o Senhor me fala: a tua motivação só é: deixa, vai pregar. Vai, anda. Eu lhe disse: olha, vou passar depois já, estou a aproveitar o tempo e fui. Cheguei aqui. Amém, meus irmãos? E prego com alegria, com ânimo, porque o Senhor me ensinou algo. Ele é a minha motivação. Amém, meus irmãos? Não, amém, irmãos? E Ele deve ser a motivação de toda a igreja. Fica de pé em nome de Jesus, amém? Vamos orar.